Graça e paz, queridos irmãos, um bom dia! Hoje, dia 20 de março de 2023, quarta-feira, e o nosso devocional diário hoje está em Gálatas. Começamos hoje a leitura do livro de Gálatas. Leia todo o capítulo, depois ouça os comentários, faça perguntas, comente também, mostre as suas percepções, aquilo que Deus falar contigo. O livro de Gálatas foi escrito por Paulo, o apóstolo. Ele mesmo se apresenta e diz que esta carta é escrita às igrejas da Galácia. Ele, como de costume, deseja àqueles irmãos graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ele se apresenta nesses 5 primeiros versículos e vai dar continuidade. Paulo, ele vai ter um tom meio exasperado nesta carta. Ele vai dizendo logo no versículo 6: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem o outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. E ele diz lá no versículo 9: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, seja amaldiçoado. No decorrer da carta nós vamos ver porque Paulo está irado assim, mas de antemão, é necessário nós entendermos aqui que os Gálatas, eles estavam com o pé voltando ao judaísmo. Sim, o tom da carta é parecido com a carta aos Hebreus. E os Gálatas que foram evangelizados ali por Paulo, aquela região da Galácia, uma região ali onde hoje nós conhecemos como Turquia, aquela região foi evangelizada por ele, tratada por ele, e aqueles irmãos estavam ali voltando atrás no evangelho que tinha sido dado a ele. E Paulo, ele vai argumentar com aqueles irmãos no sentido de mostrar primeiramente quem ele era. Ele diz aqui no versículo 11: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. O versículo 16 diz lá no finalzinho: eu não consultei pessoa alguma. É interessante que Paulo está dizendo aqui para nós que ele recebeu de Jesus Cristo a revelação do evangelho diretamente dele, e é algo maravilhoso. Nós vamos ver no versículo 18 que depois de 3 anos dele ter passado um período com Jesus, ele sobe a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, passa ali 15 dias, conhece também Tiago, que é o irmão do Senhor, o líder ali da igreja, mas ele não vê mais ninguém. Ou seja, Paulo passou 3 anos com Jesus Cristo. É interessante vermos isso porque foi o tempo que os 12 passaram com Jesus, e Paulo também, ele trata disso, ele para ali para estar com Jesus Cristo, ouvindo a ele, ouvindo o evangelho, ouvindo Jesus Cristo ensinando para ele. Por isso ele traz revelações tão maravilhosas para nós. Mas para que aqueles Gálatas entendessem ali por que ele estava tão exasperado, ele vai dizer que antes, no judaísmo, versículo 14, ele superava a maioria dos judeus da idade dele, era extremamente zeloso das tradições dos antepassados, mas ele vai dizer: Deus me separou, versículo 15, desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. É maravilhoso nós sabermos que o Senhor tem os seus escolhidos, e no seu tempo, no tempo agradável a ele, ele revela o Filho. Talvez hoje seja o dia que você está me ouvindo e a palavra de Deus esteja revelando Jesus Cristo ao seu coração. Ou talvez você esteja até sendo um frequentador de igreja, mas hoje a palavra está adentrando em você, você está entendendo o evangelho e é Cristo te chamando. Hoje é o dia escolhido por Deus para estar trazendo à tona no teu coração a verdade acerca do Filho de Deus. Nós vamos ver que Paulo, ele passa aqueles 3 anos ali, diz o versículo 17, na Arábia, e depois ele vai para Damasco. Só depois é que ele vai até Jerusalém. Por que ele está dizendo todas essas coisas para aqueles irmãos? Para mostrar a eles que ele saiu do judaísmo, ele saiu daquela religião e agora encontrou Cristo, algo muito maior. Ele deixou aquela antiga aliança e buscou uma nova aliança
aliança que era aliança diretamente com Cristo. E Paulo era um perseguidor. Ele diz ali no versículo 23, aquelas pessoas apenas ouviam dizer: aquele que antes não perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Esse era aquelas pessoas que estavam na Judéia, que tinham rejeitado Paulo, estavam agora glorificando a Deus. E era para aqueles irmãos ali, os Gálatas, estarem entendendo isso. Nem os da Judéia, os judeus originais ali, estavam seguindo, quando encontravam a Cristo, o judaísmo mais uma vez. Então é uma loucura voltar ao judaísmo. Como eu disse no nosso comentário aos Hebreus, é uma loucura nós voltarmos aos preceitos judeus, aos rituais judaicos, a nós termos elementos de um culto judaico dentro das nossas igrejas, das igrejas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não precisamos, queridos irmãos, daqueles elementos, não precisamos daquelas cerimônias, não precisamos de festas de Pentecoste, festa das cabanas, não. O que nós precisamos é único e exclusivamente de Jesus Cristo. E se alguém está pregando outro evangelho, que seja anátema, seja amaldiçoado. É o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos, e é como eu agora reverbero isso, para que você entenda de uma vez por toda: só Cristo é a nossa salvação. Que Ele esteja te chamando, que você esteja entendendo que hoje é o momento de você deixar todas as práticas religiosas e buscar somente a Jesus Cristo, o único Senhor e consumador da nossa fé. Que Deus possa abençoar esse dia poderosamente, e a paz do Senhor!